A outra aqui, que é a Nancy. Temos aqui conosco também Nancy Quintela, executiva de recursos humanos com mais de 30 anos de experiência em grandes empresas, como Camargo Correia, Cargill, Aon, Metrô de São Paulo e agora há 3 anos na WTW. Advogada pela USP, com mestrado de Direito do Trabalho e RH, responsável pelo Departamento de Recursos Humanos do Brasil, da WTW, com duplo reporte à diretoria de RH Latam e ao Country Leader do Brasil. Nancy foi quem me liderou o processo de transformação e que ela vai ter a oportunidade de falar aqui em Recursos Humanos. Ela é a Head de RH da WTW no Brasil. E como mediadora, e eu diria mais como provocadora também, vamos ter aqui Rosilene Ribeiro, sócia da RES, psicóloga, doutora em psicanálise, master em gestão empresarial, certificada em team coaching. Nossa, se eu for ler tudo aqui, né, Rose? Ela atua em análise crítica de contexto organizacional e social do trabalho, em projetos que têm demanda de preparação das organizações, dos seus times, mudanças e transições, através da revisão de modelos de competência, de análise de desempenho, etc, etc. Vasta experiência em recursos humanos. É psicanalista na clínica e pesquisadora sobre os temas relacionados ao trabalho, razão pela qual ela está aqui, fez o seu doutorado com uma pesquisa voltada para modelos de trabalho e das relações das pessoas, laços sociais, trauma, saúde mental. Bem-vinda, Rose. Muito obrigada aos três por estarem aqui. Agora a palavra é com vocês. Nancy e eu vamos falar sobre o projeto da WTW, de como a gente entendeu e como nós vamos responder essa questão de qual é o melhor modelo de trabalho. Home office, o trabalho no escritório e esse trabalho que a gente chama de Anywhere Office. Só que o Anywhere Office ele é muito mais do que você escolher entre trabalhar de casa e trabalhar do escritório. O Anywhere Office para a gente ele significa que a pessoa ela pode ter vários momentos de necessidades de espaços diferentes. Ela pode estar fora de uma cidade onde a gente tem escritório. Ela pode estar num momento de vida que vai demandar com que ela viaje bastante. E eu vou explorar essa questão de momento de vida em algumas etapas aqui da minha fala, uns 15 minutos. Depois eu vou passar para a Nancy falar de como a gente preparou tudo isso, os gestores, etc. Mas o importante, eu vou começar essa minha participação falando um pouco do qual é o significado do trabalho. Eu lembro quando eu tinha 18 para 19 anos, a minha mãe falava assim para mim: Alexandre, você precisa encontrar uma empresa que te dê condições de você crescer, aprender e você se aposentar lá. Ou seja, eu entro novo, aprendo, ganho uma placa de ativo fixo, depois eu ganho uma festa de despedida e a minha mãe tinha uma ideia de carreira muito linear. E tudo bem para a cabeça dela. Ela tinha referência do pai dela, meu avô. Mas quando a gente vai falar sobre o significado do trabalho e a gente vai fazer um recorte um pouco mais amplo, a gente começa essa jornada de significado do trabalho para a pessoa, para o ser humano, quando ele precisa trabalhar para se abrigar, para comer. Depois a gente começa as ferramentas tecnológicas, os avanços que deixa o trabalho menos físico e mais intelectual. A gente olha para as pessoas hoje que precisam trabalhar para pagar a conta, para comer. Algumas pessoas que trabalham por vocação, eu gosto do que faço, eu venho de famílias de advogados, família de engenheiro, família de médico. Então o significado do trabalho vem mudando ao longo do tempo. E hoje a gente está falando de trabalho por propósito, trabalho por valor. Eu entrego o meu tempo, eu entrego alguma coisa e recebo de volta também alguma coisa que não necessariamente é monetário. Ele pode ter vários significados. Os layouts físicos, eles também acompanham essa evolução, ou tentam. Se a gente for olhar na década de 1950, as mesas eram assim, todas iguais, a pessoa, ela tinha que executar diversas tarefas diferentes ao longo do dia, mas ela tinha sempre a mesma mesa, era tudo igual. Ela se adaptava ao ambiente. Depois a gente passa por uma fase, que é a década de 1980, que são os famosos cubículos. Sai o papel, entra o computador. Com isso, o que acontece? Menos espaço, mas ainda padrão, ainda tudo igual. Na década de 2000, a gente tem uma curiosidade. O layout, ele representa poder. As mesas, elas representam
o cargo que eu ocupo. Então, o staff, mesas todas iguais, o gerente, aquela mesa em L, o staff, 2 gaveteiros, o gerente, 3 gaveteiros, a mesa em L, no canto, e a diretoria, aquela sala maravilhosa, a minha cafeteira, o meu frigobar, né, alguns com sofá, uma estante enorme, representava poder. Inclusive, o presidente, a sala era maior com banheiro. O vice-presidente, a sala, a diferença é que não tinha banheiro. O layout representava poder. E aí, a gente pensou assim, olha, para a WTW, não dá mais para ser assim. As coisas mudam, a gente precisa repensar esse conceito. E nós começamos a trazer para o Brasil, na verdade, globalmente, a empresa definiu o modelo Agile Working, que é um modelo ágil, que já foi dito aqui em outras palestras. Mas a gente começa essa jornada em 2015, 2016, ou seja, não tinha nada a ver com pandemia, 2015, 2016, com uma visão de portfólio. Eu sei que a gente não usa o escritório da mesma forma e nem todo o tempo. Então a gente tinha uma consciência de que o nosso escritório, o nosso portfólio de real estate, ele era ocioso. Eu tinha espaço que eu não usava, por diversos motivos. Atrelado a isso, a gente tinha uma ideia de que eu preciso trazer o cliente para o meu ambiente. Esse cliente precisa ter o encantamento, ele precisa saber, ele precisa querer estar dentro do meu ambiente, que é mais fácil para fazer negócio. Pensando nas pessoas, nos colaboradores, a gente queria oferecer uma série de espaços de trabalho, não mesa de trabalho, espaços de trabalho, em que a pessoa poderia escolher de acordo com o momento, voltei à palavra inicial, o momento da atividade que ela ia executar. Se eu preciso de algo mais privado, eu tenho. Se eu preciso de algo mais colaborativo, eu tenho. Se eu preciso me reunir com a minha equipe, escrever aqui num quadro e fazer um brainstorm, eu tenho. Se eu tenho uma sala de videoconferência, uma sala de audioconferência, nós pensamos no layout de acordo com cada tipo de atividade e cada etapa da atividade. Atrelado a isso, a gente acreditava que a combinação, o encantamento do cliente ele dentro de casa, as pessoas podendo ser mais produtivas, trabalhando de vários espaços, de várias formas, a gente ia encontrar as nossas melhores soluções para os nossos clientes. E aí, uma outra coisa que a gente também sabia era que essa experiência não tinha que ser só dentro do espaço físico. Ela não tinha que ser só dentro do escritório. Precisava de mobilidade, flexibilidade. Então, o que nós apostamos? Em muita tecnologia, e a gente sabia que as pessoas já estavam num momento assim, tem um compromisso pessoal de manhã. E, portanto, eu posso trabalhar de casa de manhã, com conexão remota, tudo funcionando. Depois eu vou atender o meu compromisso pessoal, seja levar o filho na escola, seja ir ao médico, seja uma questão de exercício que tem que ser regular, de saúde, por diversos motivos, ela poderia trabalhar de casa de manhã, cumprir o seu compromisso pessoal, voltar para trabalhar para o escritório, depois ter uma reunião com o cliente, seja online, seja presencial, ela poderia ir para o escritório, fazer uma reunião com a equipe de brainstorm, ou seja, usar um outro tipo de espaço, depois ela vai para um phone booth, depois ela vai para uma sala. Em um dia de trabalho, de acordo com o momento, com a atividade que ela ia executar, ela usou trabalho remoto, trabalho presencial, diversos tipos de layout, ela foi produtiva, de acordo com aquilo que ela realmente ia precisar. A gente sabia que tudo isso ia responder a algumas questões das mudanças dos negócios. Como é que essas coisas estão acontecendo hoje? Então, 4 pilares que nós usamos basicamente. Primeiro, tecnologia de ponta. Como eu falei, em casa e no escritório, a pessoa tem que ter a mesma tecnologia. É claro que alguns mais, outros menos. A conexão remota em casa a gente sabe que varia. Tem pessoas trabalhando em diversas cidades, a gente sabe disso. Mas era uma construção de conceito. A gente sabia que ia experimentar, corrigir, experimentar, corrigir. Outro ponto muito importante era essas diversas gerações que a gente tem hoje dentro do escritório. Hoje são 4 gerações que trabalham juntas. Baby Boomers, X, Y e Z. Baby Boomers, como a minha mãe, quer se aposentar. X e Z querendo produtividade, querendo carreira. E o mais novo, que é o quê? Saúde mental, qualidade de vida. Ele quer ir para o escritório de bicicleta, ele quer andar de bicicleta, ele quer focar na saúde, ele quer fazer o que couber no dia dele.
Ele quer ir no almoço e ir para academia. Então, como que essas 4 gerações trabalham juntas? Como que o Baby Boomer aceita que uma pessoa mais nova vai produzir e mais dentro com toda essa flexibilidade, essa mobilidade? Então, a gente trabalhou muito comunicação focada para cada uma dessas gerações. Também trabalhando uma comunicação para alta liderança, média liderança e a base, porque isso tem que fluir, isso tem que funcionar muito bem. E para a gente, óbvio, tudo isso a gente queria que fosse colaborativo. Uma das ideias muito fortes desse projeto era: não é mais comando e controle. Não dá mais para eu olhar e falar assim, o que a pessoa está fazendo. Não importa se ela está no celular, se ela está com fone de ouvido, não importa mais. O que importa é cumprir com o combinado. Qual o combinado? Tem uma meta, tem um objetivo, combinamos um relatório, um produto. Esse produto tem que ser entregue no dia, na hora, com a qualidade combinada. Essa mudança de cultura, essa mudança de forma de gestão, para a gente foi extremamente importante, combinando tudo isso. E aí, conceito posto, tudo muito bonito. No Rio de Janeiro a gente começou em 2017, em São Paulo 2019, março de 2020, pandemia. E aí, como vai? Como fica? Todo esse negócio maravilhoso, como fica? A gente estava ainda experimentando, sentindo, melhorando, corrigindo. Bem, chegou uma pandemia, eu acho que 2 coisas muito importantes contribuíram para que a gente conseguisse trabalhar de casa muito bem. Tecnologia de ponta, todo mundo com laptop, todo mundo com conexão remota, o VPN. As pessoas foram para o escritório, receberam um comando dizendo, uma orientação dizendo, trabalhe de casa a partir de amanhã. Elas pegaram seus computadores, foram para casa e trabalharam de casa. Além disso, essa mudança de modelo mental da gestão, não é mais comando e controle, mas sim a produtividade. Isso foi fundamental para que as pessoas entendessem que em casa seria diferente. Não seria como é no escritório. Então, é claro que foi uma jornada de aprendizado. A gente trabalhou muito a comunicação com eles, uma comunicação efetiva, útil, pensando na saúde do colaborador, a saúde física, saúde mental, muita comunicação. Eu lembro que a Nancy criou um programa lá, que ela e o nosso CEO na época ligava para as pessoas, como é que você está, qual a sua dificuldade. Tinha um outro programa que foi muito bacana, que olha, manda uma foto, compartilha com a gente como é que você trabalha de casa, sabe, gente, o marido do lado, a esposa do outro, a família, o cachorro, o vizinho fazendo obra, todo mundo na mesma condição, era tudo igual para todo mundo. Você falava no telefone, o cachorro estava latindo, a campainha tocava. Só que estávamos todos na mesma situação. Isolamento, trabalhando de casa. E aí, chega a hora do retorno. Podemos voltar, pandemia um pouco melhor controlada, as coisas funcionando bem. E aí? Como vamos retornar? Outra ruptura? Estávamos no escritório, um modelo bacana, agora saímos bruscamente para casa, e agora? Vai ter outra ruptura? Não. Entramos com um processo de gestão de crise, começamos a trazer as pessoas de volta, os grupos prioritários, excluindo inicialmente gestantes, pessoas com comorbidade, pessoas que tinham algum tratamento médico. Começamos o retorno voluntário, por quê? A gente precisava, de novo, aprender a usar o escritório. Aprender a usar essa possibilidade de sair, de interagir, de ter reunião presencial, de ir no cliente, de voltar, trazer o cliente de volta. Tudo isso, óbvio, durante a pandemia, pessoas saíram, pessoas chegaram. Então, como é que a gente ia trabalhar todo esse conceito de novo para que as pessoas pudessem usar o melhor dessa possibilidade entre trabalho de casa, trabalho remoto e o trabalho de qualquer lugar? Então, a gente estava explorando, fizemos protocolo e tudo mais. E quando chegou, mais ou menos, em outubro de 2022, falamos assim, agora temos que olhar para 2023, olhar para o retorno mais estruturado e como que a gente vai trabalhar com esses diretores, esses gestores, para que ajude a escolher o modelo de trabalho mais adequado. A gente tinha um objetivo muito claro. Precisamos manter o nosso foco no cliente.
precisamos também fazer com que as pessoas tenham conforto e condições de atender o combinado com a WTW, objetivos, metas e etc. Mas como que combinado esses dois temas, de acordo com o perfil, com o momento da pessoa, seja ele o momento de vida, seja ele o momento do dia, como que ela vai escolher o modelo de trabalho mais adequado, para ela se manter engajada, para ela se manter produtiva, para que as coisas continuem funcionando. E aí a gente começa esse trabalho com toda a diretoria, com todos os gestores, para começar a orientar e escolher esse melhor modelo do retorno ao escritório. E agora a Nancy que vai comentar como foi esse retorno para a gente com a orientação correta para os nossos diretores. Bom, vocês pensam que foi fácil, né? Ele falou a parte bonita do negócio, né? A gente pensa que é fácil. Agora vamos falar da liderança. Preparar a liderança para essa mudança de mindset, né? E eu estava comentando até de manhã com o Alexandre que eu tenho um filho de 24 anos e quando eu fiquei grávida do Rodrigo, eu estava numa empresa, quem conhece São Paulo sabe que Guarulhos é muito longe da cidade de São Paulo. E o Rodrigo tinha 6 meses e eu estava trabalhando, eu voltei a trabalhar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque eu trabalhava numa empresa, numa fábrica. E aí eu fui propor para a minha liderança, na época, 24 anos atrás, tá, gente? Que eu gostaria de ter um trabalho mais flexível, porque eu tinha um bebê de 6 meses. Ele falou, peça a conta. O trabalho aqui é presencial. E agora eu estou aqui com o celular, porque ele está participando de uma entrevista, né, de emprego, né, meu filho. E ele falou assim, mãe, não gostei não, porque tem que ir 3 vezes por semana na empresa. Então, assim, a gente vê que a gente tem gerações muito diferentes dentro da WTW. Para contextualizar vocês, a WTW ela é uma empresa que ela tem 48 mil funcionários no mundo. E aqui no Brasil nós somos em 1.000. Se a gente pensar 48 mil funcionários em países diferentes, com realidades diferentes, a gente não pode dizer que depois da pandemia a gente unificou. É tudo igual. O trabalho vai ser presencial, híbrido ou remoto. Não. O que a gente fez, né? O que a proposta, né? E aí o que a gente trouxe? Na verdade, a gente trabalhou muito essa questão da atração e da retenção. A gente trouxe muito a questão do engajamento, como é que a gente engaja essas pessoas no ambiente de trabalho. O Alexandre falou muito do que a gente fez durante a pandemia. E a volta à pandemia, porque você pensa que essas pessoas voltaram bem? Muitas não voltaram tão bem, porque tiveram que dividir o seu espaço com uma série de problemas, de coisas, de situações, separações ou casamentos, enfim, né? Então, assim, tudo aconteceu nesses quase 2 anos dentro da casa deles. E aí a gente, como organização, a gente precisou pensar em programas que trouxessem essa questão do bem-estar, porque na cabeça dos nossos colaboradores, a questão do bem-estar era o primeiro princípio. A parte do bem-estar passou a ser, dentro da nossa pesquisa, a WTW também tem uma parte que é uma pesquisa, que é uma consultoria de recursos humanos, que é a Towers, né? E dentro das nossas pesquisas mostrava que, em primeiro lugar, a remuneração sempre vai ser, né, o que nos move, etc. Mas a segundo era o bem-estar que eles buscavam. Eles queriam um ambiente em que eles se sentissem acolhidos, à vontade e pudessem ter essa flexibilidade de trabalho. E o nosso CEO global, o Carl Hess, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: não cabe mais, dentro de uma organização do tamanho da WTW, que as pessoas vão para o escritório só para sentar na frente do computador e ficar respondendo e-mail. Não precisa mais disso, a gente não precisa ter um espaço para isso. Então, o que ele propôs, e que eu vou comentar um pouquinho com vocês, foi o que a gente começou, que foi o mapeamento da jornada individual de cada colaborador. Então, assim, mais do que nunca, a gente sabe dentro da organização que a gente tem que fazer uma liderança individualizada. Cada ser humano é um ser humano, cada um tem sua história. E eu preparei essa liderança, esses gestores, para que eles conhecessem o time deles e soubessem qual era a necessidade de cada um do time deles.
E aí a gente teve no mundo inteiro o que a gente chamou de mapeamento de jornada de trabalho. Tá? E qual foi esse mapeamento? Na fase 1, o próprio colaborador colocava numa planilha a semana dele. Então, assim, a minha semana, eu fico terça e quarta no cliente, eu vou lá visitar, eu sou da área comercial. Na quinta, eu sento para fazer uma proposta para o meu cliente. Na sexta, eu vou porque a gente faz uma reunião presencial com todos os líderes do negócio. Uma vez mapeada essa agenda dele, ele teria muito claramente na cabeça dele quais eram os momentos que ele precisaria estar no escritório, qual era o momento que ele precisaria estar em casa e qual o momento que ele podia estar anywhere, que a gente até falava assim, eu tinha muita reunião com a minha chefe na cafeteria, que ela adora tomar café. Ela gostava de tomar café na cafeteria. Então, ok, é válido. Terminado esse mapeamento, a gente tem, no metade de cada ano, a gente faz o que a gente chama de mid-year review, que é, na verdade, uma revisão das metas do meio do ano. E nessa revisão, a gente orientou, treinou os líderes para que eles sentassem com seus times, individualmente, recebesse essa agenda que ele tinha desenvolvido e, de comum acordo, aí vem, a gente falou muito de manhã sobre diálogo, negociação, o quanto é importante a comunicação, que é uma das principais barreiras das organizações. Treinamos eles para que realmente houvesse um diálogo aberto e uma aceitação da condição de cada um. E se firmou um contrato, né? Se pactuou como seria, então, a partir dali, essa jornada dele dentro da organização. Tá? Terminada essa fase 2, o que acontece? Ele tinha que optar, né? A gente fala, esses foram os regimes que nós tínhamos detalhado, a gente chamou esse projeto de Workstyle. E todo mundo, no mundo inteiro, ele tinha, o líder, ele tinha que negociar com o seu colaborador qual era o tipo de regime de trabalho que ele teria com aquele colaborador. E não era necessariamente o mesmo regime para a área inteira. Você poderia ter pessoas, eu tenho, por exemplo, a área de RH, eu tenho pessoas que trabalham remoto, 100%, que é a pessoa que tem filho pequeno, que faz os projetos de RH, que não necessariamente precisa estar no atendimento da folha de pagamento de férias. Então, a gente podia ter essa flexibilidade dentro da própria área. Feito esse levantamento, eles colocavam todo esse material dentro de um sistema e esse sistema ele é monitorado no mundo inteiro. Então, eu diria para vocês o seguinte, existem países, eu estava até comentando, né, um pouquinho mais cedo, existem escritórios nossos, como, por exemplo, na Venezuela, que não cabe o trabalho remoto, não conseguem, porque não existe uma infraestrutura de internet para os nossos 100 colaboradores lá da Venezuela, eles não têm como fazer. Então, o escritório é o local de trabalho para o WTW Venezuela. Aqui, nós, graças a um trabalho aí brilhante do Alexandre, da área de facilities, da área de real estate, todos os 1000 colaboradores, eles têm cadeira, equipamentos, laptop. E se ele quiser fazer a reunião de uma cafeteria, eles conseguem, porque a gente tem toda a conexão. Então, isso é possível no Brasil. Então, hoje, aqui no Brasil, como é que nós estamos, para vocês entenderem, né? 84% dos nossos colaboradores estão no regime híbrido. O que isso quer dizer? Eles acertaram com a sua liderança irem ao escritório uma vez por semana, 2 vezes por semana, depende muito do arranjo de cada um. A gente tem 5% da nossa força de trabalho remoto totalmente, porque é uma característica dessa área de retirement, que é uma área de previdência privada, eles são atuários, eles não precisam estar lá, porque eles trabalham muito com dados e precisam estar concentrados, eles conseguem fazer isso de casa. E eu tenho uma pequena parcela que vão todos os dias ao escritório, porque querem, porque estão em lugares que eles não têm uma acessibilidade à internet, porque em casa é pior, ele tem uma dificuldade de ficar em casa. Então, assim, isso foi muito negociado e foi muito aberto, né? Então, eu acho que o que eu queria passar para vocês, o importante que a gente percebeu desse modelo, e a gente sente muito hoje no próprio processo de contratação das pessoas. Antigamente, eles falavam assim, a empresa
Qual é o valor do vale-refeição? Você tem vale-alimentação? Hoje a pergunta em todos os processos de recrutamento e seleção são: tem flexibilidade horária? Tem jornada flexível? Não existe. E a menina que faz a área de recrutamento, ela falou: Nancy, não existe nenhuma entrevista que a pessoa não pergunta sobre o regime de trabalho que ela vai ter dentro da organização. Então, a gente percebe que se hoje a gente chegou numa taxa de retenção de pessoas dentro da organização, é muito por esse modelo flexível, por a gente poder dar a oportunidade dele trabalhar aonde ele queira, da forma que ele queira. E conseguimos, ainda não é um sucesso absoluto, mas conseguimos que os gestores vissem que existem outras formas de se trabalhar, que dá para fazer gestão à distância, né? Que dá para eles terem o acompanhamento, porque a gente trabalha muito na questão dos resultados, a gente não quer jornada, a gente quer resultado. Então, mudar esse mindset da cabeça dos gestores para que realmente a entrega seja de resultado e não de tempo. Então, o que eu queria era contar isso para vocês e bater papo, porque eu não sou palestrante, tá? Eu só falo. Era isso que eu queria passar para vocês, aí eu passo aí para minha amiga. Muito bem. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui com vocês, conhecendo pessoas, com alguns amigos. A gente tem aí algum tempo, né, limitado, e um tema extremamente importante que diz respeito ao trabalho, né? Nós somos recursos humanos, né, há muitos anos, e sempre tivemos uma orientação, uma visão do trabalho ligada à questão organizacional, à psicologia organizacional. E eu, há algum tempo, quando comecei a fazer mestrado, doutorado, conheci uma outra orientação, que é da psicologia do trabalho francesa, e que pensa o trabalho do ponto de vista da relação do trabalhador com a sua própria produção, com o próprio trabalho e o contexto no qual ele está, né, que é essa organização, né, frente a uma cultura. Eu tenho uma colega psicanalista que ela usa uma expressão que eu gosto muito, e eu vim aqui com uma missão de ser provocadora, não é, Denise? E algo que não me custa muito, eu gosto de provocações e ser provocada, e ela diz assim, né, quer dizer, o Ministério da Saúde adverte, geralmente é assim a frase que aparece, né, para a gente, ela diz, o Ministério do Estraga Prazer adverte, vamos estragar um prazer, né, e eu complemento, né, que os modelos de trabalho, não existe modelo de trabalho ideal, né? Não existe são idealizações. A gente sempre está em busca de coisas ideais. O trabalho ideal, o modelo de trabalho ideal e o próprio testemunho, depoimento, belo case aqui apresentado, né, pela WTW, demonstra isso. É um processo de experimentação, de vivência, de retomada, de avaliações, onde eles estão buscando alguns caminhos. E a gente vive buscando caminhos, né? Algo pulsa na gente que nos leva a determinados caminhos. Eu vou trazer aqui, estruturadamente, algumas provocações para reflexão nossa, de vocês, sobre esse tema tão importante, tão atual. O Alexandre começou a falar um pouco da questão do que significa o trabalho, e eu trago também essa questão do que representa o trabalho, né? Alguns pontos para que a gente pense como ficam as mudanças de modelos na medida em que o trabalho é um valor central na nossa vida, na vida de homens e mulheres, sobretudo, se a gente for ver historicamente, a partir aí da Revolução Industrial, do desenvolvimento do capitalismo, ele assumiu um valor muito importante. E quando mexem no nosso trabalho, né, mexem no modelo, mexem naquilo que a gente está produzindo, a gente se mobiliza muito. Ele tem uma importância muito grande. Ele nos traz afetos, sentimentos,
Então, esse é um ponto, né? O que significa mexer com o modelo de trabalho quando é algo muito central na nossa vida. O outro é que ele é um ponto de... o trabalho é a construção da gente como sujeito, né? A gente se conhece através do trabalho, a gente troca e se conhece muito mais. Então, ele é importante na construção da subjetividade. É por isso que a gente está muito atento quais são as nossas escolhas do ponto de vista de trabalho, porque isso faz um sentido totalmente especial na nossa vida. O outro é o desenvolvimento do conhecimento, esse é mais óbvio, mais claro. Ele é a possibilidade de nós estabelecermos laços sociais, laços de trabalho, né? É um campo da nossa vida, onde a gente conhece pessoas, a gente faz amizades, a gente arruma namorado, muitos casam, né? Então, é um grupo de relacionamento muito forte, social e importante. E é um lugar onde a gente integra, né, o nosso corpo, aquilo que a gente sente, a inteligência, né? A inteligência prática, quando a gente põe a mão na massa, e a inteligência coletiva, o grupo. Né? A gente trabalha junto, a gente constrói, a gente colabora. Então, eu só trago esses pontos para a gente pensar em que a gente está mexendo quando nós fazemos uma escolha. Né? O que significa a gente passar para o home office 100%, ou presencial 100%, ou estar no híbrido. O que a gente está abrindo mão nesse momento, o que nos mobiliza. O trabalho não está passando, vamos lá, mais uma vez. Está longe? A primeira vez passou. Você quer tentar? Foi. Obrigada. Então, quando a gente pensa na possibilidade do home office, a gente está diante de um paradoxo, né? Essa mudança de modelo trouxe para a gente vantagens e desvantagens. É bom ou ruim? O que a gente ganha, o que a gente perde, né? Então, o primeiro ponto, né, levou o trabalhador a questionar a própria centralidade do trabalho. Uma coisa tão importante, de repente a gente se deparou, foi para casa, foi cuidar do Rodrigo, né, Rodrigo? Do Rodrigo. Foi para casa, foi cuidar do Rodrigo, Rodriguinho, do pequenininho e tal. Daqui a pouco estou diante de uma outra realidade completamente diferente. A família passou a ter um outro papel, eu passei a ter mais liberdade. Uau, eu tenho tempo de fazer ginástica, eu tenho tempo de encontrar com os amigos, estou fazendo economia, não estou gastando dinheiro com tanta passagem, é um custo de tempo, meu tempo está rendendo, conquistei novos espaços sociais. Beleza, isso é um ponto. Porém, por outro lado, vamos lá, eu começo, às vezes, a sentir uma certa falta do meu colega, né? Tenho uma solidão. Quero falar com ele e não consigo, porque ele não responde, né? Ele não está logado, ele não está no WhatsApp, ele não tem nem aquela marquinha. Como é o nome daquela marquinha mesmo, hein? Que diz que horas a pessoa entrou e saiu. Ele não tem. Eu não consigo ir ali, pegar ele e falar assim, me ajuda aqui, o que você achou desse relatório? Põe aqui a mão na massa, vamos construir um produto. Eu não consigo. Eu começo a perceber que os laços que eu tinha com a galera do trabalho estão me enfraquecendo. Não são mais aqueles laços, não tenho tanta intimidade. Tinha uma coisa da intimidade, a gente circulava, batia um papo, tomava um café, daqui a pouco alguém chega aborrecido, desabafa, eu acabo conhecendo um pouquinho a vida pessoal daquela pessoa, está enfraquecendo o laço. Percebo limitações no desenvolvimento da minha carreira. Tem uma história assim, né? Quem não é visto, não é lembrado. Mas será que é só isso? Quem não é visto, não é lembrado? Quem não me viu, não vai lembrar de mim? Talvez não, porque na medida que eu estou no presencial, assim, ó, não é assim? Eu sou da época que a gente tinha sala, tá? Assim, todo mundo tinha sala, abria a porta, depois virou um grande espaço compartilhado. Do momento que eu perco essa visão, e eu perco a visão do que as pessoas estão fazendo, a gente não percebe muito, porque isso é muito sutil, mas a gente está esquadrinhado.
nós estamos esquadrinhados, eu tenho 5 minutos, a gente está esquadrinhado dentro da nossa casa, tá? Isso é um termo do Foucault, do filósofo, que diz do esquadrinhamento. Eu estou ali preso numa determinada realidade que eu não consigo ser visto por todos, tá? E isso pode ser perigoso, tá? E percebo uma perda aos poucos, que a autonomia e aquele gozo de liberdade parecem um tanto quanto ilusórios, porque no fundo, o Ministério Estraga Prazer adverte novamente, sempre há algum nível de controle, né? Sempre há algum nível de dominação, porque a Nancy, né, falou mais de uma vez, e ele também, eu quero produtividade, quero resultado. O resultado e a produtividade existem, né? Se busca isso muito. Então, assim, a gente tem que botar as duas coisas juntas, né? Esses relacionamentos, o desenvolvimento, o crescimento, mas isso aí também existe, e se busca isso, ok? Muito bem, então são alguns pontos que eu tentei dar um flash para vocês, e aí mais só um slide que eu já estou terminando, para acalmar a questão do tempo, que eu também aqui penso em algumas considerações, sobretudo para as lideranças, para as áreas de recursos humanos, mas na verdade para todos nós, não independentemente da posição que a gente esteja, né? Eu acho que a gente pode considerar isso, primeiro, as repercussões do trauma da pandemia, tá? Estão aí, né? A gente sabe que tem pessoas que ainda estão elaborando a questão da pandemia, que nos colocou diante da morte, e para muitos colocou de verdade. Perderam entes queridos muito próximos e que só agora estão botando a cabeça para fora e podendo investir no trabalho, porque trabalho é investimento. Trabalhar não é fácil, é investimento, tá? Investimento de energia. Considerar a pressão dos trabalhadores por sistemas mais flexíveis. Acabou de falar isso. As pessoas, eu estou achando isso muito interessante, né? O candidato põe assim na mesa mesmo, olha, se não for flexível, eu estou fora. E eu acho que isso é um espaço interessante para a gente pensar, né? Então, outro ponto, voltar, ali está faltando uma palavra, né? Retorno às condições anteriores à pandemia. Não é só voltar, não existe isso, condições anteriores à pandemia. Existem novas condições que devem ser refletidas. Ao desenvolvimento de uma nova cultura, né? Tem uma nova cultura, vocês estão testemunhos disso, né? Atenção à saúde mental, que também, né, falou aí o Alexandre, e a criação de espaços mais democráticos, éticos, reflexivos, de fala para as pessoas. Vamos criar espaços para todos poderem se colocar em relação do que modelo, que trabalho está fazendo sentido nesse momento para cada um de nós. Para fechar, né, que foi anunciado aí, né, que eu sou também psicanalista, eu vou trazer uma frase bem freudiana, que é o seguinte, eu vou ler com vocês. O amor e o trabalho são formadores de laços sociais que ligam fortemente os sujeitos à realidade. A gente se liga à realidade pelo amor, pelo trabalho. Logo, devemos ficar atentos a qualquer tipo de situação que fragilize a possibilidade dessa construção. A presença de um trabalho que pouco enlaça, que pouco desliga, que pouco a gente invista, pode ser um prenúncio de algo ameaçador para a civilização, para a sociedade, o que pode alimentar cada vez mais a competição, o ódio e a destruição, né? Que a gente tem visto cotidianamente várias expressões desses afetos e coisas acontecendo. É isso, gente. Obrigada.
Pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir abrir para perguntas, porque nós já estamos com o prazo muito fechado. É uma pena. É porque a gente já está com atraso e a gente não quer postergar esse processo de atraso para as outras. Eu espero que vocês tenham gostado, que as reflexões que eles trouxeram sirvam para vocês pensarem nesse assunto, que eu acho que esse era o grande objetivo, que a gente discutisse, não que a gente discutisse um modelo A, B, C, o modelo perfeito, o modelo errado, mas que a gente refletisse. Acho que a Rose foi perfeita nas reflexões que ela trouxe, nas provocações, que era esse o nosso objetivo. Queria muito agradecer a WTW pelo modelo que trouxe, pela experiência que vocês compartilharam aqui, que eu acho que foi muito legal. E é para nós pensarmos daqui para frente, né? O que é bom, o que nós queremos, o que é bom para nossas organizações, o que é bom para nós enquanto indivíduos. Muito obrigada. Eu sinto muito, desculpem, mas foi um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada.